Como pintar couro falso? Escolhendo a tinta certa. Use tintas acrílicas. Elas têm várias cores, incluindo tons metálicos e brilhantes, e podem ser encontradas em lojas de artigos para arte e artesanato. Essa tinta pode ser aplicada em várias superfícies e adere bem ao couro sintético. A tinta acrílica não desbota tão fácil quanto as outras e também é flexível, o que a torna menos propensa a rachar com o tempo. Escolha uma tinta para couro. Trata-se de uma tinta de base acrílica que pode ser encontrada em lojas locais de produtos para arte e artesanato. Várias cores estão disponíveis, e o produto foi formulado especificamente para aderir tanto ao couro genuíno quanto ao sintético. Essa tinta é um pouco mais cara do que a acrílica, podendo custar de R$ 7,50 a R$ 15. O risco de que ela desbote ou descasque com o tempo é menor. Use chalk paint. Essa tinta pode dar um visual desgastado a um acessório ou móvel e é uma ótima escolha para pintar couro sintético, pois se prende a várias superfícies e tecidos diferentes. A chalk paint, disponível no Brasil, é importada e pode ser encontrada com alguns representantes. Mas você pode obter o mesmo efeito misturando 3 partes de tinta acrílica a uma parte de gesso em pó diluído em água. Aplicando a tinta. Limpe o couro sintético. Use uma bola de algodão umedecida em álcool isopropílico para limpar toda a superfície do material, removendo a poeira, a sujeira, a gordura e a cera do couro falso. A limpeza vai facilitar a adesão da tinta ao material. Use uma paleta de tinta. Prepare uma paleta para que possa acessar as cores desejadas de maneira fácil e rápida enquanto trabalha. Nas lojas de artigos para arte, há paletas de madeira ou plástico disponíveis. Ou você pode usar uma folha de papel alumínio, jornal ou uma revista. Misture um pouco de acetona à tinta acrílica. Coloque as cores desejadas na paleta e pingue algumas gotas de acetona se estiver trabalhando com o acrílico. Ela vai diluir a tinta, tornando-a mais macia e facilitando o trabalho de pintura. Use um pincel pequeno para misturar de leve a tinta e a acetona. Aplique apenas algumas gotas, no máximo uma colher de chá de acetona, ou a tinta vai ficar muito aguada. A tinta acrílica seca rápido, portanto não coloque muito dela na paleta de uma vez só. Vá pingando mais gotas de acetona aos poucos se a tinta estiver muito grossa. Passe uma camada base nas superfícies grandes. Caso queira pintar uma área grande com uma cor uniforme, aplique uma camada base de tinta à superfície. Use a tinta selecionada para o projeto e passe-a de maneira uniforme no material. Esse é o método ideal se você estiver trabalhando com roupas ou móveis. Aplique a tinta em um dos lados de uma esponja. Pressione a esponja de leve sobre a tinta que está na paleta e faça movimentos longos e verticais para espalhar a tinta sobre a superfície de couro falso. Trabalhe rápido se estiver usando a tinta acrílica, pois ela seca rapidamente. Ao pintar uma superfície ampla, concentre-se em passadas longas para evitar fazer listras. Caso esteja trabalhando com estofados, pinte apenas um lado de cada vez. Deixe a tinta secar. A camada base precisará secar completamente antes que você acrescente outras. Coloque o item em um local seguro onde não seja perturbado.
danificado ou movido e espere de 15 a 20 minutos até que a camada seque. Melhore a cor com outras camadas de tinta. Depois que a primeira camada tiver secado, acrescente outra camada de tinta para melhorar o brilho e a saturação da cor. Veja se a camada anterior está seca antes de aplicar outra. Pintando um desenho. Faça um desenho na superfície. Use um lápis para esboçar o desenho desejado no couro. Não trace com muita força para não marcar o material. A tinta também é semi-transparente. Ou seja, as linhas fortes embaixo dela podem aparecer. Preencha o desenho. Usando um pincel. Preencha o desenho com as cores desejadas, evitando criar camadas grossas de tinta, que correm mais risco de rachar com o tempo. Caso o seu desenho tenha várias cores, deixe cada uma secar antes de seguir para a próxima. Assim, você evita borrar a tinta. Limpe os pincéis sempre que for mudar de cor. Deixe um copinho de água perto do local de trabalho e mergulhe o pincel nele antes de aplicar outra cor. Limpe os erros com acetona. Use uma pequena quantidade de acetona em uma bola de algodão ou cotonete para tirar um pouco da tinta se cometer algum erro enquanto estiver pintando. Quando a tinta tiver sido removida e a área tiver secado, você pode continuar a pintura. Deixe secar. Quando terminar de pintar o desenho, deixe-o de lado para secar ao natural. O item deve ficar em um local seguro, onde não será danificado ou perturbado. A tinta secará dentro de 15 a 20 minutos.